Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Aqui estamos em mais uma edição do CAE Convida. E na edição de hoje vamos falar com uma psicóloga daqui de Itajubá. O nome dela é Karina. E, Karina, primeiramente, para você dar um oi para a turma agora. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Karina, eu sou psicóloga, né? Frederico me chamou aí para a gente participar de um bate-papo e vamos ver aí o que a gente pode acrescentar, né, Fred? Sim, sim. Eu até acho legal para a gente começar a trabalhar até com uma psicóloga aqui hoje, a primeira edição, que vai ter uma psicóloga, caso espero que tenha mais, porque eu faço psicóloga, inclusive, eu gosto bastante, é uma coisa que ajuda muito. Eu acho que é uma coisa que não ainda acaba sendo meio que um tabu para a sociedade fazer tratamento psicológico, essas coisas. Infelizmente, né? É, Hoje a gente ainda tem bastante preconceito, né? As pessoas ainda acham, tem aquele estigma, né? Que quem vai no psicólogo é porque tá louco. Muito pelo contrário, quem vai no psicólogo é porque quer ter um autoconhecimento melhor, principalmente para vocês, né, que são estudantes. Hoje as entrevistas, a maioria das entrevistas de emprego são baseadas nos contextos psicológicos, né? Não é uma coisa mais engessada como antigamente. Hoje até a gente leva para um bate-papo, e quanto mais você sabe de você, melhor você vai trabalhar dentro de um processo de entrevista de emprego, né? sim. Porque se eu chegar lá e ele me perguntar, não me perguntar nada da parte teórica, que supostamente é o que a gente acha que tem que saber, e perguntar de mim, aí como é que vai ser, né? Não, no caso, vai ser mais sobre a história mesmo, mas você falando um pouco da parte da psicologia também é muito bacana. Exato, então fica mais Mas, complicado. sim. Vamos lá, então, Karina, agora você está atuando como psicóloga aqui em Itajubá, né, clinicamente, ou você faz algum outro tratamento, tipo, online, essas coisas? Eu formei em 2014, né? Na verdade, eu sou formada em ciência da computação primeiro, né? Quando eu tinha aí a idade de vocês, eu achava que eu queria ser rica, famosa, ter uma mesa e um carro conversível. A computação estava surgindo, né? Lá em 1994. Então, tem um bom tempo que eu me formei, só que eu me formei numa área que eu não me identifiquei, né? Eu fui, estudei, fui bonitinha, passei, mas foi uma área que eu não me identifiquei na época, né? Não gostei, não me sentia apta, não me sentia suficientemente boa para estar atuando nessa área. E a psicologia ela entrou na minha vida depois que eu já era mãe, já tinha casado, e foi onde eu me descobri, né? E eu falo que não importa o tempo, né? Principalmente a gente que está falando para pessoas que estão começando agora, que estão fazendo escolha de carreira. A escolha de carreira, eu acho que é algo muito complicado, porque a gente escolhe uma carreira numa fase que a gente está muito novo na vida, né? Você vê, a gente não sabe nem a roupa que quer vestir, que dirá a profissão que quer levar para o resto da vida, né? A gente ainda pede opinião para as amigas quando vai trocar o vestidinho para ir para balada. O que dirá escolher uma profissão, uma coisa tão séria, de tamanha responsabilidade, né? E hoje eu trabalho muito com a ideia de que eu sou um exemplo que eu comecei numa situação e lá na frente eu mudei e eu sou muito feliz hoje, né? Eu, desde que eu entrei na psicologia, eu já sabia que eu queria atuar na parte da psicologia clínica, até porque a psicologia, ela tem várias áreas, ela tem escolar, ela tem hospitalar, ela tem psicologia do esporte, ela tem a organizacional, né, que, que faz as entrevistas de emprego. Então, ela tem uma vasta, né, gama de ofertas aí onde eu posso trabalhar. Uma delas é a psicologia clínica, que a gente trabalha diretamente com o atendimento desses pacientes, né? E hoje eu me sinto, já tem um tempo que eu tô trabalhando aí, né, com a galera, e eu gosto muito do que eu faço. Eu falo que a gente amar o que a gente faz tem um peso muito grande também, né? Porque trabalhar, sempre a gente vai trabalhar muito. Mas se trabalhar 12 horas e no outro dia você querer voltar e trabalhar mais 12, né, e feliz, isso faz uma diferença muito grande na vida da gente. Uhum, com certeza, com certeza. E com que relação à parte, você, tipo, tá fazendo agora consulta só presencial ou você faz online também? Porque eu vi também que agora estão com sites que estão fazendo consulta online, que é o que eu faço. Eu tenho recebido até, o pessoal tem divulgado aí uns sites para rebanhar clientes e tudo mais. Eu, na pandemia mesmo, eu parei 2 semanas, né? Alguns pacientes quiseram voltar na época,
época, né, com toda segurança. O meu consultório é um consultório arejado, ele é grande, a gente tinha um distanciamento, máscara. Aí alguns voltaram e alguns eu tive que me adaptar ao processo online. Uhum. Eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade com o online. Eu sou muito E aí formou em ciência da computação. eu não sou da ciência da computação, literalmente. Eu sou muito calorosa, eu gosto muito de conversar, de abraçar, de tudo, né? Então, a pandemia, para mim, foi muito ruim. Eu gosto muito dessa coisa olho no olho, da proximidade, né? Do acolhimento pelo olhar, eu acho isso fundamental. E pela internet, né, pelos os canais aí de comunicação que a gente tem, não é 100%, né? Os meus pacientes que fazem online brincam assim, que a vantagem é que depois da terapia eles podem pular na cama e chorar, né? E presencial eles têm que esperar chegar em casa. Vão chorando pela rua. Mas eu me adaptei a esse processo também, né? Hoje eu estou com, acho que nem 10% online mais. A maioria dos pacientes, por conta da vacinação e tudo mais, já estão já no movimento presencial. Eu tive uma demanda muito alta durante a pandemia, porque as pessoas entraram num ciclo de ansiedade, de depressão, de não saber se adaptar à nova situação. E aí a gente vê o tanto que nós, seres humanos, temos a dificuldade da flexibilidade, que é Eu acho uma também coisa. que, eu acho, no caso, que a gente, ser humano, por mais que tem muita gente que fala que é introvertido e tal, mas a gente precisa muito de contato humano, né? Aí Precisa. acaba tendo essa. Porque a gente ainda, Fred, a gente precisa do outro para a gente se enxergar em algumas coisas. O outro, ele ainda precisa ser, né? O Freud falava isso, que é um estudioso lá da psicologia, que a gente ainda precisa do outro fazer alguma coisa para a gente ver o que a gente tem de mal e de ruim. Então, é um aprendizado. O outro ainda é um espelho, às vezes, na vida da gente. Se fosse para viver em separado, vivia, nascia um a cada 150 quilômetros, estava tudo certo. Uhum. Mas não, a gente ainda necessita dessa interação. E a interação nesse período fez muita falta, porque a gente passou também a fazer uma interação dentro de um grupo reduzido, que geralmente era o grupo da nossa família, né? Que são pessoas que às vezes a gente não passava mais do que 8 horas com ela, porque trabalha, estuda, mora fora. Então a gente não tinha esse contato tão intenso. Muitas pessoas não tinham. Isso também abalou demais, principalmente os relacionamentos, né? Muitos relacionamentos acabaram, né, chegando ao fim, porque as pessoas viram que não fazia sentido mais estar junto, né? Eles não queriam mais. Então, nós tivemos vários desdobramentos dentro desse processo da pandemia. Sim, sim. Foi uma loucura. Até eu, no caso, eu comecei a ser psicóloga com a pandemia mesmo, que, nossa, foi surto de ansiedade atrás de surto de ansiedade, né? Nossa. Exato, Uhum. porque, né, a forma de estudar, vocês que estão, né, já estão na faculdade, aquela coisa de sair, de não poder sair para outros lugares, ter que estar ali assistindo aula, a forma como é cobrado, facilitou um pouquinho para todo mundo, que todo mundo deu uma coladinha, assim, né? Mas, em compensação, dá o medo, né? E agora? Agora são quase 2 anos tendo aula online, e agora, a hora que eu voltar para a sala de aula, e será que isso aí não vai me afetar no mercado de trabalho? Sim, Porque, né, sim. isso aí vai mexer ainda muito. Os desdobramentos da pandemia, a gente tem alguns estudos que já estão vindo, acontecendo dentro da psicologia, que ele vai ter um desdobramento ainda de uns 3 anos tranquilamente, né? E Uhum. vão ser as consequências, né, desse processo, tanto as consequências físicas quanto mentais, né? Porque o vírus também ele trouxe muitas reações pós-Covid aí que muitas pessoas vão acabar carregando sequelas ainda por um tempo muito longo ainda. Uhum. Então, foi um novo processo, mas eu acho que o mundo precisava enxergar que ele consegue ser flexível. Uhum. A gente vive no mundo virtual hoje, a gente se comunica o tempo todo, a gente está aqui, está ali, eu estou aqui com você, né? E a gente vai chegar em outras pessoas, e a gente tem que estar preparado para ser flexível, né? A pandemia veio como uma prova disso. O ser humano é um ser de adaptação.
desde os primórdios ali, né? Ele vem nesse processo de adaptação, e esse processo de adaptação da pandemia, ele só foi um processo mais brusco. Foi bem rápido, na verdade. Exato. O que acontecia, né? Ao longo dos anos, esse processo, nós tivemos que adaptar do dia para a noite. Sim. E nós conseguimos, e ficou tudo tranquilo. Sim, sim. E falando agora, você é que agora, tipo, por exemplo, eu faço psicóloga em site, né? Eu tava falando pra você. Inclusive, minha psicóloga do Sul, uma loucura isso. Eu achei até engraçado que eu contei uma história pra ela, no meio da história, ela falou, guri, mas você é louco mesmo, aí eu dei risada pra caramba. Então ela ia falar, bah, mas tu falou que isso, guri. Falou, guri, mas você é louco mesmo. Aí eu dei risada pra caramba. Mas, enfim, então, aí como eu tava falando, nesse site que eu faço, geralmente, tipo, tem um filtrozinho que você vai pesquisando psicólogo de acordo com a especialidade, sabe? Tipo, aí, no caso meu, é a especialidade de ansiedade e depressão, né? Que as duas são linkadas. E você também tem uma especialidade, assim, que você tem um maior? Eu me especializei em terapia sistêmica, né? Na verdade, eu sou terapeuta familiar e de casal, né? Sistêmica, né? Não é uma abordagem que as pessoas falam tanto como psicanálise, né? Que o pessoal comportamental, mas é uma abordagem que atua dentro de todo o sistema do ser humano. Então, eu não enxergo hoje somente o Frederico. Eu enxergo que o Frederico ele tem um contexto que o cerca. Então, para ter o Frederico, ele tem os meninos da rap, ele tem a família dele, ele tem a cidade, ele tem. E a gente vai abrangendo a situação. Então, para nós sistêmicos, não existe o que é certo e errado. E isso diminui o sentimento de culpa das pessoas. Existe uma situação que a gente precisa ver a melhor forma que ambas as partes precisam, né, se adaptar. Então, por quê? Porque nós todos, de certa forma, nós estamos ligados sistemicamente, né? Você vê, você chegou a mim através de uma pessoa que estava ligada comigo e agora eu estou ligado com você. E vou estar ligado com outras pessoas. Nós todos, de certa forma, o todo depende do todo. O todo depende das partes, né? O todo só funciona se ele estiver conectado, né? Mesmo quando você morre, vamos pensar, a gente teve aí o suicídio, mês do suicídio, né? Agora em setembro. Se aquela pessoa morrer, escolher partir, né? Ela deixa de existir no sistema? Não. Pega uma perda significativa que qualquer pessoa teve na sua vida. Aquela pessoa não vai deixar de existir por pelo menos 2 ou 3 gerações ainda. Ela vai ser lembrada, ela vai estar dentro desse sistema. Então, não é assim, eu quero deixar de existir, deixei. Não, ela ainda vai estar dentro daquela teia, dentro daquele movimento, e nós vamos ter os aprendizados dentro desse movimento. Então, torna o processo, a minha abordagem, um processo mais amplo. Eu consigo, de repente, pegar lá uma atitude lá da sua avó, que a sua mãe reproduziu, que você reproduziu, que pode reproduzir na geração seguinte. E que alguém precisa cortar isso do sistema. Né? Eu dou o exemplo de uma metáfora que é uma metáforazinha que eu aprendi na faculdade e que faz muito sentido para enxergar como é que funciona a minha abordagem. A mãe estava preparando um peixe, né? E ela cortou a cabeça e o rabo do peixe e pôs na forma. Aí a criança veio e falou assim: mamãe, por que você corta a cabeça e o rabo do peixe para assar o peixe? Aí ela virou e falou assim: porque a sua avó corta a cabeça e o rabo do peixe. Aí ela foi lá na avó, né? Falou: vó, por que quando você assa o peixe, você corta a cabeça e o rabo do peixe? Aí ela falou: porque a sua bisavó sempre fez assim, eu aprendi assim, né? Aí a bisa lá, a velhinha no sofá, lá assistindo, né? Os tercinhos dela. Ela foi: bisa, por que você corta o rabo e a cabeça do peixe para assar o peixe? Ela olhou para a menina e falou assim: porque a forma que eu tinha era pequena, não cabia. Acaba gerando muita coisa em cima de um. Então, muitas das vezes a gente vai reproduzir por 2, 3 gerações situações que não foram entendidas na primeira. Talvez se a avó um dia falasse, né? A minha forma é pequena, o dia que eu tiver uma forma maior, eu não vou cortar o rabo e a cabeça do peixe, né? Ele estaria sendo na geração ali feito inteiro.
Uhum. Então, a gente tem que entender o contexto todo que nos cerca dentro do sistema, para a gente entender por que a gente está fazendo essas reproduções de modelo. Então, é mais ou menos essa minha abordagem aí, Fred. É interessante, eu nunca tinha ouvido falar que eu estudo um pouco de psicologia, mas muito pouco, sabe? Aí eu não sei muito. Aí eu sei que tem a parte mais também não sei, né, não é nem psicanálise, é que é tipo, que acaba, Análise, humanista, terapia comportamental, né? tem aqui no caso agora a psicóloga que eu faço, ela trabalha com a comportamental cognitiva, né? E, Sim. e também tem essa de psicanálise que é aquela que você faz o THC, né, com a casinha. Isso. Sim. Mas tem várias, não são somente essas, tem psicologia positivista, tem uma série de outras linhas, né? Uhum. Que aí é muito relativo. É como eu tinha muita preocupação quando eu estava para me formar em qual abordagem eu ia cair, né? Uhum. Porque no fundo, assim, com situações diferentes, todas têm um contexto próximo, porém com, né, autores diferentes, pensamentos, alguma outra coisa que difere. E aí um dia uma professora que até é a professora que eu sigo em sistêmica, ela falou para mim assim: "Preocupa com isso não, Karina. Não é você que escolhe a abordagem, é a Uhum. abordagem que vai te escolher". E foi a frase assim que bateu lá no fundo do meu coração. Uhum. Porque o dia que eu conheci a sistêmica foi amor à primeira vista, e eu vi que eu já trabalhava a minha vida sistemicamente. Sim, E sim. foi assim, foi igual o meme, né? Deu um boom. Beleza. E você falou também que você tá fazendo sua parte de especialização, sua parte que você dá uma ênfase maior na parte de terapia de casais, né? Terapia de casais é igual nos filmes que aparece, tipo, casal, geralmente. Na verdade, é quase um pé de guerra, né? E Ah, você é um mediador do pé de guerra. ah, É um processo mais complicado, né? Porque as pessoas esperam sempre, os dois lados, que você vá tomar partido, que você vá dar a voz da razão para uma das partes. Como a minha abordagem sistêmica não existe certo ou errado, a gente tem uma situação em voga que a gente precisa verificar a melhor forma de trabalhar essa situação. Então, eu não dou razão nem para você, nem para o outro, até porque relacionamento tem duas partes, né? Então, até quando chega, por exemplo, uma situação lá, uma traição, né? Se a pessoa chega muito doída, muito ferida, e ali ao longo do processo você fala, tá, e qual foi a sua participação nesse processo para ocorrer a traição? uhum, Nossa, a pessoa quase quer me bater. Ela fala, você tá falando que eu fui traída e mesmo assim eu tenho culpa? Eu falo, de certa forma, sim, porque a relação são duas partes. Então, essa relação teve uma porta de entrada para que acontecesse algum movimento. Então, não é somente um lado que está errado. Os dois lados têm algum processo ali. Então, é um processo difícil, porque geralmente, quando as pessoas chegam na terapia, elas já estão muito destruídas, né? uhum. Elas não fazem como um modelo preventivo. A terapia de casal funcionaria bem se as pessoas usassem como um processo preventivo, Nem né? só terapia de casal, acho que todas as terapias do caso, a galera já vai pra terapia quando tá muito ruim. Ferrado. Vamos Aham, no processo da palavra mesmo. Já tá aham, ferrado mesmo, e aí quer que você tenha uma fórmula mágica para consertar, né? E assim, trabalhar entre o amor e o ódio, Fred, existe uma linha bem fininha que divide os dois, né? Sabe aquele negócio que o pessoal fala? Nossa, eu gostava tanto daquela pessoa, amava tanto, e hoje eu tenho ódio dela. Esse movimento para transformar amor em ódio é uma linha pequenininha que muito fininha e sutil que está no meio que se chama respeito. Quando essa parte do respeito vai embora, né, é onde sai do amor para o ódio. E as pessoas muitas vezes elas chegam com essa linha do respeito muito perfurada para mim. Então, é como se eu tivesse que salvar essa linhazinha do respeito. Ela é meu foco, uhum. né, para poder direcionar esse casal para tentar ver ali que lado vai ficar. E a gente tendencia a querer que fique do lado do amor, né? Mas muitas vezes está tão perfurada que a gente não vai conseguir, que de repente, né, o processo mais saudável
seria o fim desse relacionamento. Mas isso sempre escolha do paciente, né? São os pacientes que fazem essa escolha. Eles que vão chegando a esse movimento de conclusão ao longo do processo. Sim. No processo familiar, que eu trabalho também, é o quê? Às vezes a gente está passando uma situação na nossa família. Às vezes tem um indivíduo que ele é o indivíduo que é o causador do problema. E, na verdade, ele nem é o causador do problema. Muitas vezes ele é a pessoa que segura o sistema em pé. Então, às vezes, o casamento do pai com a mãe está destruído, não existe mais. Mas a gente não separa porque a gente tem esse filho que dá trabalho, sabe? Então, a gente foca nesse filho para manter essa relação. E a gente acaba, de certa forma, inconscientemente adoecendo mais essa pessoa. Então, a gente vai identificar dentro desse processo familiar, né, se não tem alguns movimentos aí que podem estar tendo um bode expiatório ali dentro do processo. Sim, sim. Que ele está segurando esse processo aí de alguma forma. Então, é muito bonito quando a gente, todo o processo terapêutico que você está vivendo aí, né, para a gente como profissional, né, a descoberta do paciente, o prazer dele, eu brinco muito com eles assim, os 3 primeiros meses de terapia, eles lembram de mim 24 horas. Ele vai tomar banho, lembra de mim, vai cozinhar, lembra de mim, porque eles ficam assim, nossa, eu lembrei disso, eu precisava contar para você, eu lembrei de você na hora, né? Aí as minhas orelhinhas, elas ficam queimando. Geralmente a frequência é uma vez por semana que você faz terapia. Exatamente. E com o desenrolar do processo, você vai dando autonomia, que a pessoa vai tendo o seu movimento de fortalecimento, né? Eu falo que eles vão me esquecendo. Então, eu sou a única pessoa que adora ser esquecida. A minha intuição, quando ela é esquecida, eu acho que o paciente está super bem. Ele não lembrou de mim, ele está indo bem. Meu problema na psicologia que é que nem antibiótico, né? Você já sente que tá melhor, vai para de tomar antibiótico, só que aí volta pior ainda. E a gente acaba sendo esse processo mesmo. Então, começou a se sentir melhor, começa a lembrar da gente com menos frequência. Tanto é que, assim, eu tenho pacientes, um processo até bem bacana, que eu dou alta do paciente, porque eu não vou arrastar ninguém pro resto da vida, né? Vamos combinar. Nem a mãe da gente quer arrastar a gente para a vida, eu, como psicóloga, também não vou, né? Se pudesse, arrastava. Já 3 dias ela disse que já está fedendo, pode voltar para a minha casa. Né? Daqui uns anos ela muda, você vai ver só. Mas o que eu faço? Eu dou alta para esse paciente e é super legal, porque a gente mantém um vínculo tão bacana que uma vez no ano eles marcam comigo para dar um feedback de como foi o ano deles. É bacana. De como eles foram, o que eles foram assertivos, o que eles não conseguiram, e dentro do que não conseguiu, o que eles conseguiram fazer de diferente. E eu acho isso muito legal. Eu acho que é a prova viva de que a gente fez um bom trabalho. Sim, certeza. O trabalho fluiu e funcionou. Mas mudando de foco total agora, pra gente falar um pouco mais da sua vida. Quando você falou que formou em psicologia em 2014, né? Sim. Aí, como é que foi essa decisão? Tipo, do nada, você já era formada e fazer faculdade de novo? Como é que foi? Então, quando eu saí na verdade, eu fui fazer ciência da computação para casar, sabe? Meu pai fala que foi o investimento mais caro que ele já fez, pagar uma faculdade para a filha casar. Aí eu casei com um professor meu de lá, né? Eu estudei em Alfenas, aí eu acabei me casando. Nós moramos 10 anos lá em Alfenas e depois meu marido veio, passou no concurso aqui na Unifei e nós viemos para cá. Quando eu vim, a gente não tinha parente, não tem ninguém aqui, né? Eu tinha cuidado dos meninos, né? Eu tenho 2 filhos e eu comecei a fazer artesanato para fora. Então eu criei um plano B, né, para minha vida. E eu trabalhei bastante tempo fazendo biscuit. Eu fazia aqueles noivinhos que põem em cima do bolo de casamento. Então eu já era bem conhecida pelo movimento do biscuit. E eu tinha um amigo, vizinho aqui, da onde eu moro, e ele começou a fazer psicologia, e ele falava para mim, Karina, faz, você vai gostar, eu super apoio, você tem jeito, você já sonhou com um dia isso? Porque eu, na verdade, eu já tinha pensado em psicologia na primeira vez, mas eu achava assim, esse curso não vai dar nada, não vai dar dinheiro, vou passar perrengue,
Porque a gente associa muito, Fred, a situação da nossa profissão com ganhar dinheiro. E não é assim. Dinheiro é consequência de um trabalho bem feito. Se você faz um trabalho bem feito, você vai alcançar a excelência dentro da sua profissão. E isso em qualquer profissão, independente das carreiras que dão mais dinheiro ou não. Porque a gente tem carreiras que dão um financeiro melhor, que tem pessoas que não estão nesse financeiro tão alto. Então, é porque não tem o grau de dedicação suficiente. E eu peguei e falei, quer saber? Não vou contar para ninguém, vou lá fazer o vestibular. E fui lá na FEP e fiz a minha inscrição e fiz o vestibular. E passei. E foi uma mudança geral, porque na época meu filho caçula tinha 6 anos, né? Para ele, assim, foi aquela coisa. Minha mãe estava em dedicação exclusiva, igual Casas Bahia, né? O dia inteiro aqui em casa. A partir daquele momento não ia ter mais mamãe. Mas aí meu marido me apoiou, minha mãe me apoiou, né? Meus amigos me apoiaram muito. E durante esse processo aí eu entrei. Quando eu estava no segundo semestre, eu descobri que eu estava grávida. Né? Apareceu um bebezinho aí no processo. E eu tive gestações muito complicadas, né? E eu acabei tendo complicações de novo, e eu parei a faculdade faltando um mês para terminar o segundo período. E eu pensei, não, eu vou dedicar, né, a essa gestação, a esse bebê, porque se acontecer alguma coisa, eu não quero ter esse sentimento de culpa, né? Porque eu já sabia que minhas gestações eram extremamente complicadas. E nesse processo, eu acabei perdendo esse bebê no 7º mês de gravidez, parei um período e eu voltei exatamente no meio do ano seguinte. Né? Todo mundo achava que eu não ia dar conta de voltar, tudo, mas eu gostava tanto, tanto. Parece que quando eu sentei dentro da sala, que eu comecei a ouvir, parece que aquilo tudo foi um despertar tão forte para mim. E aí eu falei, não, eu vou voltar. E eu voltei, né, no meio do ano seguinte, né, com uma turma diferente, né? Tive os processos de adaptação, porque eu já não era nova, né? Já estava com 34 anos. Então, eu tive o processo de adaptação, porque a maioria tinha 18, eu tinha 34. Então, foi um processo difícil também, né? Que eu tive que enfrentar, de trabalhar com pessoas mais novas, né? Aprender a direcionar e ser direcionada por outras pessoas. Então, foi um processo, né, muito legal. Mas eu aproveitei muito a faculdade. Não no sentido de ir para todas as festas, que eu não podia. Porque tinha que levar os filhos junto, né? Mas assim, a nível de conhecimento, eu acho que a maturidade que eu tinha aos 34 anos para aproveitar a faculdade foi muito bom. E logo que eu saí, eu já saí trabalhando, né, em alguns lugares, logo montei consultório e não parei mais. E hoje eu tenho uma vida aí bem louquinha, trabalho muito, 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 todo mundo pega no meu pé, né? Mamãe, marido, filhos. Eu sou bem feliz hoje, muito realizada dentro do que eu faço, né? Por isso que falar da psicologia para mim é um prazer muito grande, porque é uma área que eu me realizei. E eu via muito isso no meu marido, né? Meu marido formou em ciência da computação também, e ele estudava com brilho no olhar, até hoje, né? Ele fala as coisas assim, e eu tinha aquela sensação, gente, será que eu nunca vou gostar de uma coisa que brilhe meus olhos? E hoje eu falo que eu tive a oportunidade e o privilégio de enxergar a psicologia e ter esse brilho nos olhos em relação à psicologia. Foi maravilhoso. É maravilhoso, é uma sensação bem legal. Então, para o pessoal que está fazendo cursinho, né, a dica que eu deixo pense na sua escolha. Ela pode não ser a definitiva. Eu posso recuar depois, eu posso ir lá na frente, né? Não deu certo, eu voltar. O que eu não posso é parar. Eu não posso parar. Às vezes é difícil a escolha primeira, a gente faz teste vocacional, dá uma coisa, dá outra, né? A gente fica confuso. Então, é aquela sensação de que, se não der certo, eu vou e volto e faço de novo. Conhecimento é eterno. Vamos pensar, eu lá na ciência da computação, eu aprendi muita coisa. Não só a nível intelectual, a nível das matérias, como a nível social. E isso me serve hoje na psicologia. Se hoje eu estou falando um pouco aqui,
é porque um dia eu fui lá e vivi isso. Uhum. Então, tudo que a gente vive dentro do processo, ele é um processo de crescimento. Ele é para trabalhar o nosso crescimento. Não importa até onde ele vai. Importa a forma como eu enxergo essa situação. Sim, sim. É bacana demais. E com relação, você falou, no caso, você ter feito ciência da computação, né? O que te levou? Você falou que foi dinheiro, mas foi realmente isso? Você pensou assim, um curso que tá mais pra Ó, frente? vou contar para você. Na verdade, eu queria ser veterinária, eu prestei direito, Uhum. depois eu não sabia nem onde eu estava, Uhum. sinceramente. Aí uma amiga foi para Alfenas e falou para mim assim: eu vou prestar vestibular para medicina em Alfenas. é, Você não quer ir para a gente morar junto? Eu falei assim: que curso que eu vou fazer? Aí eu lembro que na época estava começando a surgir computador, essas coisas mais com mais frequência. Uhum. E eu fui fazer um cursinho, né, daqueles de office, né, que tinha antigamente. E eu falei, eu vou fazer isso. Mas eu achei que eu ia chegar na faculdade, eu só ia fazer isso. Eu ia mexer no Word, no Excel, no PowerPoint. Não, que céu é complicado. Meu grau de informação sobre isso se limitava a achar que eu ia usar o Word, entendeu? Uhum. Quando eu cheguei lá e que eu vi que eu tinha que fazer um treco que chamava estrutura de dados, que era o cão. Imagina. Era tão ruim que eu casei com o professor de estrutura de dados, pra você ter uma ideia. Me deixou de dependência ainda. Eu tive que fazer 2 vezes a matéria. E eu Passar mais tempo junto. era caótico, Fred, você não tem noção. Ele ensinava para 200 e tantas pessoas e eu chorava, falava que ele me ensinava tudo errado. Você vê o grau que era o processo. Mas eu tive uma amiga também, que foi um anjo na minha vida nesse período, né? Que me incentivou bastante, né? No processo para terminar. Eu ainda trabalhei 2 anos ensinando Word, Excel e PowerPoint numa escola. Uai, porque era até onde eu achava que eu podia ir, né, Fred? Quando eu saí de lá, eu fui exatamente para quê? Ensinar Word, PowerPoint e Excel, que era o que eu achava que eu estava apta. E eu ainda trabalhei 2 anos nessa escola, aí depois eu engravidei e a gente voltei para Alfenas, né? Eu sou de Pouso Alegre, e voltei para Alfenas e lá nós ficamos e lá eu fiquei cuidando dos filhos, né? Por um período, eu já fazia o artesanato, mas eu mexia com pintura em tela. Depois, quando eu veio para cá, a gente não conhecia ninguém, eu conheci o artesanato e fomos indo. E aí caí na psicologia, e eu acho que foi uma das coisas, tanto é que eu fiz uma homenagem a esse amigo, né, no meu TCC, né, que eu falo que eu sou muito grata ao apoio que ele me deu e o incentivo que ele me deu para tentar ir. E ele não formou, ele não terminou a faculdade de psicologia. Saiu da psicologia para economia. Também não terminou a economia. Eu falo para ele assim, que ele está na busca ainda. Está nessa eterna busca. Enfim, mas se eu olhar, eu acho que pelo que eu olho hoje em dia, né? Porque na minha época de ensino médio eu sempre tive muito certo, eu até comentei já meus alunos, comentei, falei outras edições de podcast, que pra mim eu sempre tive muito certo isso, que eu sempre quis engenharia química. Engenharia química. Aí foi, né? 2018 entrei em engenharia química, fiquei um ano em engenharia química, 2 anos, nossa, aí no segundo ano, parece que eu não gosto tanto assim. Aí eu fiz Enem de novo, mudei para agora eu tô no segundo ano de engenharia de energia. Aí eu mudei. Não desiste, não, tá tudo certo. Sim, sim. O que se aproveitar na engenharia química tá valendo, e vai aproveitar, e pode ter certeza, conhecimento é eterno, a gente não perde, né, o que a gente aprende, a gente só agrega, né? Eu falo que são coisas que a gente vai jogando nas nossas caixinhas ali no cérebro. Uma hora a gente vai precisar de uma coisa lá da engenharia química que vai cair ali como uma luva, né? A gente vai ter. Então, a gente está sempre agregando coisas aí a nível de conhecimento. Uhum. E quer falar? E como é que foi, por exemplo, que você foi e tal, mas pelo que você falou, você meio que caiu de paraquedas no curso de ciência de computação, mas o ensino, nessa época de ensino médio, você tipo, sempre teve essa dúvida, você queria fazer faculdade? Eu tinha bastante dúvida. Eu tinha um namorado que, na época, ele queria fazer engenharia mecânica aqui na Unifei. Uhum. Né? E ele era muito certo também, que ele queria mecânica, e eu pensava assim, ai meu Deus, eu não quero nada.
eu não sei nem para onde que eu vou. Então, eu iria prestando os vestibulares, né? Tanto é que eu fui prestar vestibular de engenharia de alimentos em Florianópolis. Nossa senhora, mas você prestou de tudo, então. Prestei de tudo. Quando eu cheguei lá no primeiro dia de vestibular, que eu vi a distância que eu ia ficar da minha mãe, eu não fui fazer o segundo dia de medo de passar. Eu fiquei na rap do pessoal que eu fui. De tanto medo. Porque eu estava muito perdida, sabe? Eu acho que por isso que eu falo, a gente com 17, 18 anos, a gente não sabe nem o que quer muito bem da vida. Por isso que eu não cobro muito as pessoas em relação a uma decisão assim tão séria. Porque se pensar que você vai passar ali um terço praticamente do seu dia naquilo, né? Você passa 8 horas trabalhando. Hoje eu passo 12 horas trabalhando em cima do mesmo processo. Então, tem que ser uma coisa que eu sinta pelo menos um prazer. Eu me canso, mas eu sinto prazer. Então, eu estava muito perdida no processo. Então, eu tinha um leque de vastas opções. Eu falo que eu era o próprio guia do estudante. Se você falasse para mim que funcionava nutrição, educação física, tudo eu estava indo. Mas aí, quando caiu essa situação, eu sou muito assim, eu acho que o acaso não existe. Né? Quando essa amiga me chamou, talvez eu tivesse que conhecer, né, meu marido, eu tinha que viver com aquelas pessoas lá e eu acabei indo. Eu fiz certinho, apesar dos perrengues, das dificuldades, eu formei bonitinho, fiz tudo certinho. Né? Fui uma aluna dentro do possível dedicada, cumpria minhas regras, meus horários, mas não me brilhava os olhos, sabe? Eu me sentia de uma certa forma que eu não era suficientemente boa para estar fazendo aquilo. E essa minha amiga, ela era excelente, excelente. Pensa numa pessoa assim, dentro da computação, que era um raio. Tanto é que ela, dentro de 1 ano e meio trabalhando em São Paulo, ela foi para Tóquio, ela morou na Austrália, tudo pela empresa que ela entrou. Ela foi para um monte de lugar e ela era uma programadora assim, fora, fora da base, né? Então eu falo assim que eu não realizei, mas ela realizou para mim. Ela foi no carro conversível. Ela foi no carro conversível. E eu parei ali no processo, mas hoje eu considero que eu estou no meu carro conversível, sabe? Hoje eu entendo muito, as pessoas têm muito essa coisa, vou fazer uma profissão X ou Y, vai ganhar bem, não vai? Não pensa nisso não, gente. Pensa que ganhar bem é consequência de bom trabalho. Qualquer profissional que ele faz um bom trabalho, ele chega na excelência dentro do que você está trabalhando. Lógico, tem profissões que são muito mais valorizadas, muito mais pelo contexto, né, social e tudo mais. Mas a minha esperança é que todas as profissões elas tenham seus devidos valores, né? E principalmente a nível de remuneração, porque todos são importantes. Se a gente pensar toda e qualquer profissão, independente dela ser de nível universitário, né? Você já parou para pensar o que seria da gente se não tivesse o lixeiro? Eu falo que eu tenho uma gratidão por essas pessoas enorme. Pega uma cidade, uma semana, né, sem coleta de lixo. O que seria dessa cidade? Seria um caos. A gente estaria num problema de saúde pública. Então, todos somos importantes no sistema, não importa o que a gente faça. Então, a gente tem que ter um grau de valorização por todas as áreas. Toda escolha, toda profissão, ela tem o seu valor. Né? Se você for pensar, Fred, o que você faz realmente sozinho que você não precisa de ninguém nessa vida? Não tem nada. Tem uma coisa só. Dormir. Não, senhor. Não. Respirar. Porque para a gente estar aqui, alguém fez esse celular, eu estar vestida, alguém fez essa roupa, plantou o algodão, colheu. Então, você vai falar que a gente não é ligado, uma pessoa não é ligada à outra? Impossível. Impossível. E agora nós tivemos uma pandemia que a gente, até para respirar, para sobreviver, algumas pessoas tiveram que fazer para a gente. Né? Uma máquina teve que estar ali, alguém teve que estar monitorando uma máquina para isso. Então, a gente está muito mais ligado e deve valorizar muito mais todos os profissionais, todas as pessoas do que a gente imagina. Sim, sim, com certeza.
Mas você sempre teve, tipo, essa visão que você queria fazer um curso superior na sua vida, ou você alguma vez se cogitou não fazer? Na verdade, meu pai formou em direito, mas não exerceu direito, acabou fazendo técnico de contabilidade, trabalhou a vida toda em contabilidade, né? A minha mãe, ela é professora primária. Então, sempre a gente via, né, aquele movimento, eles incentivavam, né? Ah, tem que fazer, tem que estudar, tem que fazer um curso superior, né? Mas eu acho que com a idade que eu tinha, eu estava muito mais preocupada em beijar na boca do que estudar, sabe? Era aquela fase de deslumbramento, o mundo era rosa, né? Mundo de Poliana, tudo rosa, né? Ah, eu achava que ali fazer um curso era a coisa mais simples, eu não tinha muita noção, né, do que era. Então, eu acho que eu não tinha também um grau de maturidade. A maturidade foi vindo ao longo do processo do curso de ciência da computação, que eu fui experimentar o que era morar fora, o que era estar longe da minha família, o que era conviver num lugar com pessoas diferentes, né? Que eu não tinha muita noção de nada disso. As pessoas mandam a gente ir, mas não explicam a metade do processo, né? Sim. Fala que na rap vai ter uns perrengues horrorosos, né? A gente acha que tá tudo certo, né? Só vou morar lá. Não, a gente vai morar com gente que é chato pra burro. Vou lá morar com mais 8 pessoas, é de boa. Tranquilo, imagina, lá na minha casa tinha 4 e eu já achava horrível, aí eu resolvi morar com 8, né? E achei que ia ser feliz. Então, muitos aprendizados foram vindo em amadurecimentos, foram vindo ao longo do processo aí do curso, sabe? Mas eu tinha vontade de fazer, assim, né, um curso superior, aquela coisa do diploma, da formatura, né? Eu falo que é um contexto muito. É uma magia, né? Mas é tão engraçado que você sabe que na formatura de psicologia, eu não quis formatura, não. Não? Aí todo mundo ficou horrorizado, falou para mim assim, que absurdo! Falei, gente, eu só vou colar grau. Essa é a parte mais importante para mim. Eu já tenho o álbum da outra formatura que está jogado lá em casa, né? Então não quero, eu quero viver aquela emoção de estar ali, de colar o grau. Aquilo para mim fez muito mais sentido. Mas por quê? Porque eu já tinha vivido essa experiência. Então, tudo depende do momento de vida que a gente está, né? Como a gente está. E naquele momento fazia sentido para mim isso. Esse era o movimento mais importante. É que eu fui a única que eu acho que escutou o discurso da minha formatura de psicologia. Então. Mas a de computação não lembro não, viu, Fred? Pare que eu não lembro. Mas de computação talvez era mais nova e tal. Exato. Eu estava preocupada só na hora de jogar o cabelo. Porque... Só isso. Eu tô preocupada em nem formar, acabar as matérias, viu? Não, também, né? A Unip, ele tem um contexto, né, pesado aí para vocês também, né? Mas todo mundo passa. O que a gente tem que pensar é se todo mundo enfrenta, eu também vou enfrentar. E isso para tudo na vida. Eu fui tirar a carteira de motorista, eu tinha 35 anos. Eu tô tirando, inclusive. Eu tô fazendo aula prática agora, já fiz 2. Então, eu já estava na faculdade de psicologia e eu tinha medo de dirigir. Aí uma professora falou para mim assim: você vai se enfrentar quando? Você quer que as pessoas, né? Você vai criar enfrentamento para as pessoas e você vai se desafiar quando? E eu fiz esse negócio 5 vezes. 5 vezes para passar. Não desanime. É mais difícil também, né? A galera fala que é bem. Eu tô fazendo aqui em Itajubá, mas fala que é bem difícil. Eu acho que a gente está onde a gente tem que estar e a gente tem que fazer onde não tem jeito. Né? Eu não queria tirar aqui, não, porque eu sou de Guaratinguetá, eu queria tirar lá. Só Então, que não tá dando, não, porque eu trabalho presencial aqui, não tá dando pra voltar, não. E eu, toda vez que eu pensava, eu moro aqui perto da delegacia, eu via as freiras descendo com a Kombi do convento. E elas velhinhas dirigindo a Kombi do convento. Eu falava, meu Deus, se elas dirigem a Kombi do convento, eu tenho que dirigir. Não é possível. E foi uma escolha, foi sofrido, né? Porque as frustrações, a gente não sabe trabalhar muito bem com elas, né? Cada reprovação, a gente quer matar o instrutor, a gente quer matar o homem da polícia que está avaliando, aquela coisa toda.
mas a hora que passa também, né, é uma coisa muito boa, né? E até hoje eu não faço baliza, e tá tudo certo. Eu paro atrás do último carro, 2 quarteirão para baixo e tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá sussa. Se encontrarem na rua, já sabe. Como motorista, na rua, você correndo. E tá tudo bem. E é sobre Tá tudo isso. sob controle. É beleza. Karina, então, como a mensagem deixa para os alunos, achei muito clara, até a mensagem que você acabou deixando, que, tipo, nunca é tarde, nem sempre é uma hora da gente recomeçar, pensar de novo. No caso, fez a faculdade depois de 10 anos você formou, né? Foi... Exato. O que eu posso deixar de mensagem para todo mundo aí é o quê? Que a gente não desista, né? Essa semana eu estava vendo, eu estou seguindo um cara que chama Paulo Musi, né? Que ele é um fortão e ele dá umas palestras, e ele é um homem inteligente. E ele estava falando das motivações, que na verdade, numa escala de 0 a 100, a motivação na vida da gente, ela só é 3%. Aí eu fiquei assim, poxa, 3%? Mas como assim? Eu achava que toda a minha motivação, né, era altíssima. Não, ele falou que a motivação realmente é 3%. Se a gente for pegar todo mundo, a gente não tem vontade nem de levantar da cama cedo. A gente tem vontade de ficar lá na nossa zonazinha de conforto. O que faz a gente enfrentar a vida é o compromisso. Então, mire nos seus compromissos ao longo da vida. Se você assumiu isso, leve esse compromisso até o fim para você ver onde dá. Se eu deixar e abandonar e começar de novo, vamos assumir o compromisso para isso novamente. Então, firme no compromisso, né? Foco no meu compromisso. Eu acho que essa é a mensagem aí que eu posso dizer para todo mundo. Não desistam, né? A minha mãe falava uma metáfora que eu achava horrível, mas depois de um tempo eu entendi. Minha mãe falava assim: o lápis pesa menos do que a enxada. Porque minha mãe é uma mulher que veio da roça, né? E teve a oportunidade de fazer só um magistério. E então ela viu o pai sofrer muito com o serviço pesado. E ela falava muito isso. Meu pai não teve a oportunidade de carregar a caneta, só a enxada. E eu sei o peso que foi para o meu pai tudo isso. Né? Então, pense nas suas escolhas, o que você quer, porque a vida passa muito rápido. Né? 5 anos voam, 10 anos voam. Se eu ficar esperando, né, esperando, eu nunca saio do lugar, mas a vida também não para. E tem algum livro para indicar para a galera? Ô Fred, mas você não combinou isso comigo. Depois eu mando pra você, cara. Isso aí é uma surpresa. Sei lá que livro, tem um monte de livro de autoajuda. Mas assim, não tô. Eu gosto muito, assim, particularmente, um livro que chama do Victor Hugo, do Viktor Frankl, que é um estudioso de psicologia, que ele teve no campo de concentração, chama O Sentido da Vida. Né? Eu acho que ele é uma lição, porque ele era um médico psiquiatra e ele, né, foi preso no campo de concentração. Na época, ele foi separado da mulher que estava grávida e ele já estava trabalhando nesse projeto que ele tinha da psicologia positivista, né, de enxergar o sentido da vida. E eu gosto muito desse livro porque ele é um sobrevivente do campo e ele viu que o quê? Que toda pessoa que tinha um objetivo lá na frente, sabe? Ou de encontrar a família, ou de achar alguma coisa que ficou lá fora, essas pessoas conseguiram sobreviver. Aquelas que perderam totalmente a esperança, né, mínima que fosse, elas não conseguiram sobreviver ao campo de concentração. Então, hoje, eu escuto muito em consultório qual é o meu sentido da vida, sabe? Qual é o meu sentido da vida? O sentido da vida, gente, é simplesmente viver. Esse é o sentido. Pô, mas é só isso? É só isso. Se você pegar os maiores nomes que nós tivemos na história, vamos pegar aí, Madre Teresa de Calcutá. Ela levantava todos os dias, não para ser Madre Teresa de Calcutá, que você conhece hoje na literatura. Ela levantava porque ela tinha um compromisso com aquelas pessoas, com o sofrimento daquelas pessoas. Se ela tornou-se hoje uma pessoa conhecida, foi porque ela não desistiu do compromisso dela.
Ninguém que é uma grande celebridade trabalhou para ser só grande celebridade. Ela trabalhou porque ela acreditava no que ela estava fazendo e ela manteve o compromisso em cima do que ela estava fazendo. Uhum. Essa é a minha mensagem para você. Mas é isso. Karina, muito obrigado, então. E é isso. Vou colocar aqui. Eu que agradeço o convite, espero aí que sirva aí para o pessoal, né? Eu falo pouco, né, Fred? Não, com certeza vai servir, tá tudo certo. Eu falo sozinha, Fred, não preciso nem de pergunta. O objetivo do podcast é isso mesmo. Gente, obrigado, viu? Obrigado, Fred, pelo convite. Espero aí que todo mundo possa ter uma fala ou outra aí de aproveitamento. Com certeza.